E aí, quando você sabe esse teu o sistema de produção que a tua estrutura se classifica, você sabe qual é o número de referência ou de taxa de lotação, né? Ou de capacidade de suporte que você pode colocar aí dentro do teu viveiro e vai adequando ou vai aumentando isso conforme você consegue manipular melhor, com mais eficiência ali o teu viveiro de piscicultura. E eu trouxe sim alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, financeiramente falando, o que é que isso, né, pode impactar em você saber, né, o teu sistema de produção e a recomendação de biomassa ou de quantidade de peixes que você consegue colocar dentro do teu viveiro, o que é que isso impacta financeiramente no teu negócio e na tua piscicultura, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo, tá? Um exemplo, inclusive, no meu atendimento VIP ontem, com um dos alunos do Aqua Sucesso, a gente fez uma chamada, uma reunião VIP com um aluno, né? Ele participou de um processo lá, e era, inclusive, o tema que nós discutíamos no encontro de ontem. Mas eu vou trazer para vocês aqui um resultado real, que eu tenho números para falar sobre isso. Então, ó, tem um piscicultor que ele produzia lá tambatinga, tá? Então, tambatinga ele produzia com densidade de 1,5 kg, e ele usava, né? Tinha um pouquinho de volume de renovação de água, mas ele usava aerador, e mesmo assim ele está lá classificado como um sistema de produção semi-intensivo, porque está dentro daquela margem, daquela faixa ali de densidade que eu falei para vocês no início, né? Então, 1,5 kg de peixe por metro quadrado está classificado como um sistema semi-intensivo. Então, o piscicultor, ele produzia tambatinga na densidade de estocagem de 1,5 kg por metro quadrado, tá? E ele tinha uma conversão alimentar de 2,14. A conversão alimentar dele era de 2,14, porque o peso de abate, né, que ele levava o peixe dele, era de 2,5 kg, isso por conta da região lá do norte do país, região do norte do país, então ele precisava abater esse peixe mais pesado, com 2,5 kg, tá ok. Tinha lá o preço de venda dele na região, o lucro que esse piscicultor tinha por hectare era de R$1.000. Lucro por hectare de R$1.000, tendo todos os custos dele de produção ao longo do ciclo de produção, enfim, era isso, tá? E aí, quando a gente traz esse mesmo cenário, só que fazendo uma referência, traz esse mesmo, não é esse mesmo cenário, essa mesma piscicultura, só que com um cenário, né, diferente. Por exemplo, com uma densidade de estocagem 16% maior, ou seja, ao invés de ele colocar 1,5 kg de peixe por metro quadrado, ele trabalhou com 1,750 kg de peixe por metro quadrado. 1,7 kg, né? 1,7 kg de peixe por metro quadrado contra 1,5 kg de peixe por metro quadrado. Ou seja, eu aumentei em 16% a densidade dentro do viveiro, tá? Quando aumenta em 16% a densidade do viveiro, olha só, mesma espécie de peixe, mesmo viveiro, mesmo tudo. O que acontece? A conversão alimentar dele piora, tá? A conversão, eu tô olhando para o lado porque eu tô com a minha planilha aqui do lado. A conversão alimentar dessa piscicultura, desse viveiro de piscicultura, piora, vai de 2,14 para 2,25. Ele tem um aumento de 19% do custo de produção, né? Então, ele tinha lá o custo de produção dele no sistema, né? Com a densidade de estocagem 1,5 kg de peixe por metro quadrado. Nesse de 1,7 kg de peixe por metro quadrado, ele tem um aumento de 19% no custo de produção dele. Isso acarreta em uma redução do lucro dele de 76% de redução do custo, do lucro, perdão. Ele tem lucro? Tem lucro. O lucro dele ele continua tendo lucro, ele ainda continua tendo uma piscicultura, né, com saldo positivo, né, que é o que a gente quer ali, ter um negócio rentável,
que dê lucro. Ele continua tendo lucro, mas o fato dele aumentar a biomassa, aumentar a densidade de peixes dentro do viveiro dele, passar de 1,5 kg de peixe por metro quadrado para 1,7 kg de peixe por metro quadrado, acarreta em aumento do custo de produção dele em 19% e uma redução de 76% do lucro. Gente, é do lucro, é o dinheiro que sobra no bolso. É muito dinheiro. Tudo isso por quê? Porque ele teve uma piora na conversão alimentar, porque ele teve, consequentemente, uma demora maior da retirada dos peixes, né? Do ciclo de produção. O ciclo de produção ficou mais longo, então isso faz com que ele tenha um giro, né? O giro da safra, né? Entre uma safra e outra é menor, tá? Piora na qualidade de água. Quando você tem piora na qualidade de água, automaticamente isso diretamente impacta no estresse do peixe, no desempenho de crescimento do peixe, e por isso a conversão alimentar fica pior. Então, olha isso, gente, é um resultado muito, muito, muito gritante para a gente não entender que, opa, se a capacidade de suporte do meu viveiro é de 1,5 kg de peixe por metro quadrado, e eu quero forçar, além disso, colocar maior quantidade de peixes, maior quantidade de quilos de peixes dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo espaço, que não tolera, eu tô, ao invés de buscando mais eficiência, eu tô indo na contramão. 76% de redução do lucro de uma piscicultura. E na contrapartida, olha só, na contrapartida disso, a gente tem um outro resultado. Se ele continua trabalhando se ele trabalha com uma densidade menor, então lembra que eu falei que a densidade dessa situação real, tá, gente? É piscicultura de verdade, não é dados que a gente inventou aqui, não. Se ao invés de ele trabalhar com 1,5 kg de peixe por metro quadrado, esse piscicultor tivesse trabalhado com 1,350 kg de peixe por metro quadrado, reduziu a biomassa, né? A densidade de peixes por metro quadrado. Se ele tivesse feito isso de 1,5 kg para 1,350 kg, ele teria uma melhora da conversão alimentar, tá? Melhora da conversão alimentar e um aumento de... Cadê? Um aumento de quase 400% do lucro, tá? Quase quadruplica o lucro dele. Quase, né? Faz 4 vezes o lucro que ele estava tendo antes. Se ele continua trabalhando com a mesma densidade de estocagem, 1,5 kg de peixe por metro quadrado, mas busca melhor eficiência na qualidade de água, em manejo de alimentação, utilizando uma ração que traga melhor conversão alimentar. E aí ele sai de uma conversão alimentar de 2,14 para 2,04, né? Que, olha, não é quase nada, é 0,1% de melhora na conversão alimentar. Só de fazer isso, gente, olha isso, olha isso. O lucro dessa piscicultura é situação real, isso que eu tô falando para vocês, tá? O lucro dessa piscicultura aumenta em 1.400%. Aumenta em 1.400% o lucro por hectare, né? O lucro que a gente fala é lucro por hectare. O lucro por hectare dessa piscicultura.